Para muitas mulheres, o sonho de gerar um filho é desafiador. E por décadas, as questões que rondavam a fertilidade e a gestação pareciam grandes tabus e privilégios para poucas. Mas o avanço da ciência, da informação e da quebra de mitos possibilitam uma atualidade diferente a muitas famílias. Os tratamentos e procedimentos que facilitam a fecundidade estão cada vez mais eficientes e acessíveis. Com o oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays, hoje eu recebo aqui a médica Vicky White, a médica Cindy White e a Camila Pôncio, também médica e mãe do Arthur, do Heitor e da Marina. Vamos entender como as novas tecnologias têm contribuído com a reprodução humana. E, claro, realizando o sonho da maternidade na vida de tantas mulheres mundo afora. Eu sou Lara Zoen, comunicadora e amante de uma boa conversa. O De Mãe para Mãe está começando. Vem comigo! De Mãe para Mãe. Um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Olá, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Estou muito, extremamente feliz de ter vocês aqui comigo hoje. É a primeira vez que a gente vai falar de um assunto tão relevante, tão presente na vida das mães, né? Camila é mãe, como eu. Vocês trabalham todos os dias com mães e com esse sonho da maternidade. Então, quando a gente fala, né, de tecnologias que ajudam, auxiliam, né, a muitas mulheres alcançarem esse sonho, é um assunto que ele é profundo, mas ao mesmo tempo ele é muito impactante, né, emocionante. Velado, né? Velado também. Na verdade, ele passa por muitas nuances, né? Então eu imagino que a gente tem muita coisa para falar. Eu tô muito curiosa, já aprendi um pouco com vocês, assim, conversando um pouquinho antes, mas eu sei que eu tenho muita coisa pra aprender ainda desse mundo, porque nunca fez parte do meu, mas agora eu tô até mais interessada, né, em saber, enfim, os detalhes mesmo, né, da natureza humana e como que isso impacta, né, a escolha das mulheres nessa decisão tão forte, tão importante de se tornar mãe, né, meninas? E aqui a gente trouxe, né, Camila, Vicky e Cindy White, que trabalham, né, na primeira clínica de fertilização do estado, que é a clínica do Dr. Julius White, né? Podem me corrigir se eu estiver errada. Não, tá certíssimo. E, né, trabalham com fertilização e também com outras tecnologias que auxiliam nesse sonho da maternidade, né, da paternidade e tudo mais. Então, elas formam muitas famílias. E eu queria saber de vocês primeiro, meninas, né, vocês que cresceram dentro desse universo, vendo o pai de vocês, a mãe de vocês sonhar tanto, né, com aumentar a família. Queria que vocês me contassem um pouquinho qual o impacto disso na escolha da carreira de vocês, como que vocês foram construindo a identidade de vocês ao longo da vida dentro da clínica, com esse legado tão forte, tão enriquecedor, tá? E aí depois eu vou pra Camila, mas me conta um pouquinho aí da história de vocês. Bom, eu acho que a minha história de Cindy, ela caminham lado a lado, né? Nós estamos aqui, principalmente assim, por conta das técnicas de reprodução assistida, né? Minha mãe passou por uma infertilidade de 11 anos, casou aos 23, foi mãe a primeira vez aos 34, precisaram ir para os Estados Unidos para engravidarem, porque no Brasil não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje em dia. Isso lá nos anos 90, Cindy é de 91, isso. E depois de 2 idas aos Estados Unidos, na Califórnia, através de uma técnica chamada ZIFT, que hoje nem é mais feita, que era a fertilização in vitro feita diretamente na trompa, eles engravidaram de Cindy e Ingrid, das gêmeas. E aí, 1 ano e 8 meses depois, sem prevenir, sem mais nada, eu vim naturalmente. Então, milagre da família, né? Alguma coisa foi corrigida, eu falo que sou até um espermatozoide vencedor, que eu fertilizei um óvulo. Então, graças à tecnologia, as meninas vieram, e acredito que eu também. E o que mais, Cindy? Não, eu acho que tem uma parte para completar, que desde pequena
A gente escuta dentro de casa que, por exemplo, a minha mãe tem loja de roupa de festa. E ela fala que a missão dela é realizar sonhos, deixando as pessoas mais bonitas, elas se olharem no espelho e elas se sentirem assim, maravilhosas, trabalhar com a autoestima. Mas a gente sempre teve isso, desde muito pequena, sobre ajudar pessoas, cada um com o dom que tem. Então, no caso da minha mãe, através da loja de roupa de festa, e no caso do meu pai, através da medicina reprodutiva. Então, isso veio muito com a gente, né? Essa questão de vamos ajudar as pessoas, de vamos realizar sonhos. Então, por uma questão dessa fertilidade própria, a gente acabou pegando isso, falou, olha que legal, a gente ajuda outras famílias também como a nossa a serem formadas a cada dia. Então, eu acho que isso vai ficando dentro do DNA, né? Assim, pra gente era meio que a rotina. Então, assim, é uma coisa muito bonita, né? Porque apesar de ser uma área desafiadora, evoluiu muito, tecnologia melhorou muito, mas ainda não é garantia de sucesso, assim, não é 100%, né? Como outras áreas da medicina que você fala assim, por exemplo, eu tenho uma infecção de urina, então o tratamento para essa infecção de urina é esse antibiótico por tantos dias. E acabou. Então é até muito importante, obrigada pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui e de poder falar abertamente sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas. Legal, Cindy. Eu sinto assim que é muito palpável, né, o trabalho de vocês quando você fala de trabalhar com sonhos, porque existem sonhos de todos os tamanhos, né? Mas quando a gente vê algo que vai muito além do conseguir pagar, do conseguir realizar algo assim concreto, né? Até de uma empresa, de uma viagem, de um trabalho, de um romance. Ver nascer uma vida de uma pessoa que achava às vezes que antes não conseguia, eu acho que você vê um sonho muito grande, uma coisa muito do além, né? Que a gente até estava falando antes de Deus, ou não, para quem acredita em outras coisas. É algo tão assim, difícil e distante se tornar palpável e tangível, né? Então vocês trabalham com um sonho realmente muito grande e muito difícil para algumas pessoas. E ver esse sonho se realizar, acho que é muito especial, é muito assim, engrandecedor e tocante. Acho que dá essa força, né? Para vocês estudarem, se especializarem a cada dia. Sem dúvida, eu acho que é o nosso combustível, né? Às vezes a gente se encontra nos corredores, eu, Camila e Cindy, às vezes alguém tá mais cabisbaixo, a gente, o paciente não engravidou, um casal que a gente estava torcendo tanto, vamos sentar, vamos reunir, o que a gente pode fazer, vamos discutir algum artigo para a gente poder ajudar um casal tão especial. Então, acho que passa a ser nosso combustível, né, Camila, no dia a dia. Acho que no dia a dia a gente chega na clínica muito feliz para trabalhar e, não sei, né, qual a crença, mas a gente sempre pede a proteção, né, que nos guie para poder ajudar o outro, ajudar aquele casal, conseguir acolhê-lo nas dores, porque as mulheres geralmente veem o casal muito vulnerável, porque a maioria gostaria de engravidar em casa, naturalmente, né? Então, para eles chegarem até ali, às vezes vem para a primeira consulta muito nervosos, muito falar, essa noite não dormi para estar aqui hoje, e a gente conseguir ouvir, acolher e explicar os tratamentos e indicar os caminhos, né, o que seria melhor para cada casal, a gente faz realmente, acho que de um lugar de muito amor. Assim. É isso, eu acho que a palavra é amor, sabe? Que a gente coloca em tudo, que a gente tenta transmitir, que a gente tenta auxiliar nessa jornada, que nem sempre é fácil, mas que seja com amor. Vezes, né? É o que você falou, né, Camila? Vocês trabalham com muita expectativa. Às vezes chega um casal lá que não dormiu à noite ou que está pensando há muitos meses ou há muito tempo já em procurar uma clínica de reprodução assistida, né? E às vezes as pessoas não têm tanta informação. Elas têm o que elas pesquisam no Google então, ou em alguma plataforma, enfim, essas milhões de maneiras que contém informação hoje em dia, né? Dos diferentes dispositivos e canais. Eu acho que quando elas chegam até vocês, elas sentem um conforto de ouvir algo que elas precisam ou que elas não gostariam, talvez. E perguntando para Vicky, né? Ela me contou um pouquinho dessa história. E eu queria que você dividisse aqui, né? Você que é mãe como eu, um pouquinho do que você passou e o que essas tecnologias com as quais você trabalha hoje representaram na sua vida, né? Como que foi trabalhar com isso há 20 anos atrás, não sei quanto tempo você está lá, há 30, e ter conseguido realizar o seu sonho há 10. Me conta um pouquinho disso aí.
Bom, eu já fazia, eu morava na época em São Paulo e fazia a especialização. E a gente estava montando um protocolo de pesquisa e que iria incluir o hormônio antimileriano, que é um hormônio que avalia a reserva ovariana, para todas as mulheres. E ainda era um hormônio novo aqui, ainda era caro, os planos de saúde até hoje enfim, não cobrem, né? Mas a gente estava fazendo um protocolo num hospital público. E aí eu comentei, bom, difícil a gente pedir esse hormônio para todo mundo fora, né, do protocolo. E aí o meu chefe na época falou assim, vocês não, estava várias residências e vocês nunca fizeram? Eu falei, não, nunca fiz. E na época eu nem imaginava, não queria engravidar, estava noiva na época, né, nem e aí, focada muito na questão profissional, em fazer, vamos fazer mestrado, vamos fazer doutorado, e vamos. E, enfim, para minha surpresa, o meu antimeriano veio indetectável. E Eu não sei o que quer dizer isso, tá, gente? Ruim. Menor do que zero, não conseguiu. Detectável. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu estava com uns 30 anos na época. E aí acendeu aquela vontade, assim, bom. Eu acho que eu não estava pensando sobre isso, mas agora eu quero. O que eu posso. Aí A chave virou. A chave virou, e aí eu fui buscar. Já fazia, né, já estava dentro da especialidade, e aí o meu chefe na época falava assim: Camila, você tem conhecimento científico, você sabe que não vai ser possível. Você vai ter que pensar num tratamento com um óvulo doado. Aí eu falei: bom, tudo bem, se tiver que chegar nisso, mas primeiro eu quero tentar qualquer coisa comigo. Que agora vai ter uma vontade do nada de ter filho, né? Eu até ia falar isso, que eu tenho uma amiga também que ela teve gravidez que quando para no... Ectópica. Ectópica, que é quando para no ovário. É isso? Uhum. Ela era aquele casal, desculpa te interromper, depois eu volto, tá? Mas assim, como que as pessoas acendem na hora que ela vê que não pode ou que não consegue? Ela nunca nem tinha dúvida, ela falou assim, eu acho que eu vou ser um casal, eu e meu marido, que a gente tá bem sem filho, acho que a gente nunca vai ter, Aí teve a ectópica, ai meu Deus, acho que tô grávida. Ai, não deu certo a ectópica. Falou, agora eu quero. Mas Isso a gente vê todos os dias, todos os dias. E aí eu comecei a buscar o tratamento e a cada mês, se menstruava, eu ia lá tentar estimular, a resposta era pobre, e então acho que foram dezenas de estímulos, muitos sem resposta nenhuma eu tinha que cancelar, 6 vezes eu consegui ir para coleta, sempre muito poucos ovos. E esses estímulos eram o quê? Antes de fazer filho? Ainda eram estímulos já com FSH, às vezes combinação de FSH com LH urinário recombinante, são os medicamentos que a gente usa subcutâneo para estímulo ovariano. Não sabia. Já é para FIV. Já era com a fertilização in vitro, porque eu sabia que eu não tinha tempo para pensar em técnicas de baixa complexidade. Né, como a inseminação. Uma inseminação coito ou inseminação, qual que é a diferença, né? Eu acho que talvez seja importante estar pontuando, né? O coito programado e a inseminação intrauterina são técnicas de baixa complexidade. Então, eles são indicados, por exemplo, um casal com a mulher com menos de 35 anos, que a gente vê que o desafio é em relação a não... Tem vários ciclos anovulatórios, ela tem um ovário policístico, então ela não está ovulando todo mês, então a gente vai acompanhar esse ciclo, vai dar um empurrão para esse ovário hormonalmente para que ocorra essa ovulação, né? E aí vamos orientar quando é que ela deve ter relação em casa. Isso é um tratamento de baixa complexidade. A inseminação é exatamente o mesmo caminho, só que quando eu tenho um fator masculino moderado, leve, tá? Então, aí a gente vai fazer também o acompanhamento do ciclo daquela paciente, quando ela estiver ovulando, ao invés de deles terem relação em casa, esse marido vem, coleta o sêmen lá na clínica, a gente faz um processamento seminal, e aí a gente entra com um catéter dentro do útero e já injeta os espermatozoides lá dentro. Então, a gente dá um empurrão para esses espermatozoides. E é considerado técnicas de baixa complexidade com taxas de sucesso menores. E aí, como eu vi que o meu caso era um caso mais grave, eu não tinha eu tinha o que a gente chamava uma insuficiência ovariana prematura, eu já pulei lá para tentar estimular para uma fertilização in vitro, porque a fertilização in vitro nos dá taxas de sucesso muito maiores. Então, um coito entre 12% a 15%, a inseminação de 15% a 20% de taxa de sucesso, uma fertilização
em torno de 60% de taxa de sucesso. E eu não tinha tempo, né? E aí, por isso... E a vontade estava muito grande, porque nem pensava em filho, a vontade bateu. E aí, a gente acelerou tudo, né? E aí foram uns 2 anos tentando estimular para conseguir ter embrião. E então, foi uma jornada de sofrimento, mas que eu acho que foi de muito aprendizado, né? Eu acho que a infertilidade hoje eu vejo como um chamado, né? Eu acho que mudou muito hoje. Provavelmente eu sou uma profissional, uma mãe diferente do que eu seria se não tivesse passado por tudo isso, né? Então, eu acho que até o olhar para o outro que está ali do meu lado, né, como um paciente, passando por toda essa dificuldade, quando a gente já passou, a gente não imagina, a gente já passou por aquilo, né, me torna, eu acho que eu consigo ter uma sensibilidade talvez maior do que se eu não tivesse passado. Então foi um período e lógico, depois veio o sucesso. Hoje eu tenho o Arthur com 10 anos. Você perguntar para mim o dia mais feliz da minha vida, com certeza foi o dia que eu recebi o beta dele. Mas as pessoas não foi o dia que ele nasceu? Não, quando nasce, vem um misto assim de será que eu vou dar conta? É um misto de felicidade é muita emoção junto, mas acho que o dia do beta positivo foi o dia mais feliz da minha vida. Muito bom, muito legal. Meninas, vocês estavam falando um pouco daqueles dados, né, que eu também estava super por fora, de que 1 em cada 6 casais vai ter problema de fertilidade. Queria que vocês me explicassem um pouco. Vou perguntar primeiro para a Vicky Cindy, depois elas passam a bola para você. Isso é um dado novo, é mundial? Isso tem a ver com qualidade, estilo de vida, com bem-estar, ou com as mulheres estarem descobrindo, pesquisando a fertilidade mais tarde? Aí existe esse dado. Queria que vocês aprofundassem isso um pouquinho para mim. Quer falar? Pode começar, Wilson. Bom, então esse dado de 1 em cada 6 casais é uma média nacional. A gente não tem dados, né, regionais, mas por que isso tem acontecido? Porque a mulher tem deixado para engravidar mais tarde, ou por questões profissionais, ou pela falta de um parceiro. Então, não está relacionado a estilo de vida, mas sim a idade dessa mulher. Então, a idade do óvulo hoje é o que está diretamente relacionado às chances de engravidar. E vale a pena a gente comentar, né, que a gente fala muito de mulher, mas a gente tem que pensar também nesse homem, porque hoje a gente sabe que 40% das causas desses casais estarem nos procurando são fatores do lado do homem. Então a gente recebe muitas mulheres sozinhas em consultas e a gente fala, bom, mas cadê o seu parceiro, né, o seu esposo? Porque ele precisa estar aqui também, a gente precisa investigar os dois lados para a gente chegar no nosso objetivo final, né? Sim, com certeza. O estilo de vida a gente tem descoberto cada vez mais que influencia, sim. Por exemplo, a gente já tem dados hoje que cigarro antecipa a menopausa em até 4 anos, então isso prejudica diretamente a fertilidade e cada vez mais a gente tem avançado para os detalhes. Por exemplo, microplásticos, trocar tudo de BPA free, usar vidro. Mas assim, são coisas menores. O fator principal hoje do sucesso de fertilidade de qualquer casal ainda é a idade da mulher. Que eu acho que, não sei se alguma das duas comentaram, mas por que isso acontece? Porque a gente nasce com todos os nossos óvulos e a gente só vai perdendo, a gente não renova esse estoque. E o homem tem a oportunidade, porque a cada 70 dias aproximadamente vem uma nova leva. Então, identificar uma alteração masculina é uma oportunidade de, neste homem, mudar o estilo de vida ou fazer alguma intervenção, às vezes tem indicação até de fazer algum procedimento cirúrgico, de melhorar a qualidade desse sêmen, que muitas vezes eles não vão precisar da gente no consultório, eles vão engravidar em casa. Entendi. Com alguma intervenção nossa. Então, assim, então, estamos evoluindo. Entendi. Então, esse período de 70 dias, ele é do homem, né? Que renova a parte do sêmen do homem. Isso. E essa questão dos óvulos que você falou, a quantidade de óvulos que as mulheres elas vão perdendo ao longo da vida, ela nasce com uma quantidade e depois vai perdendo a cada ovulação, não, né? À medida que ela vai crescendo. É isso, né? É isso mesmo. O pico máximo é quando a gente ainda está dentro do útero da nossa mãe, é quando a gente tem a reserva máxima desses óvulos e a gente vai perdendo, mesmo antes de nascer, na à medida que o espermatozoide feminino vai evoluindo, ele já vai perdendo. O pico máximo é entre 7 e 8 semanas de gravidez, mais ou menos,
que é bem no comecinho mesmo, formação de órgãos, etc. Bum, é o máximo. E depois a gente só vai perdendo. O feto, no caso. O feto tem aquela quantidade 7 de ovos. milhões. Feto 7 milhões menina de dentro do útero da mãe, ali ela chegou no ápice e já vai perdendo. Então, nasceu, já vai diminuindo. Primeira menstruação, a gente chegou em 400 mil e aí a gente só vai fazendo assim, A ó. corrida contra o tempo começa lá no útero da mãe, meu Deus. É um termo até que a doutora Camila gosta de usar muito, que é o do relógio biológico. Gente, o relógio biológico, ele existe, tá? Não sei qual é a câmera, mas ele existe de verdade. É importante a gente falar que não é só quantidade, cai também qualidade. Porque pensa, é um óvulo que a gente carrega com a gente a vida inteira. Então, ele vai sofrendo o acúmulo do tempo, dos radicais livres que vão chegando ali. E tem uma coisa que é fantástica, que assim, o óvulo é a maior célula que a gente tem no corpo. Se a gente olha o tamanho do óvulo, ele é desse tamanho, assim, quando coloca no microscópio. E se a gente vê um espermatozoide, a gente tem até dificuldade de ver, porque o espermatozoide, gente, é um pontinho que você tem que ter muita fé que ele tá entrando ali, e é o espermatozoide. Então, assim, a maior parte das organelas, por exemplo, a mitocôndria que produz energia, a principal parte vem da mãe. Então, por isso que a gente bate na tecla ainda que as mulheres, elas têm um papel muito importante nesse processo. Eu não sabia nem que o óvulo era uma célula. Uma célula grande, então. Tudo bem. É uma célula grande. Gente, agora, depois a gente vai continuar esse assunto, que eu tenho mil perguntas. Eu ia perguntar da parte da menstruação. Tem a ver quando a mulher começa a menstruar? Se ela começa a menstruar mais cedo, ela já tá perdendo maior quantidade de ovos mais cedo, Camila? Sim, eu acho. Isso tem uma relação. Se eu menstruo mais cedo, muito provável que eu também pare de menstruar, entre na menopausa um pouco mais cedo. E aí a gente sempre vai perguntar esses dados para fazer a investigação, né, daquela paciente. E uma outra coisa que é super importante é o histórico familiar. Se a mãe, as irmãs também têm um histórico de entrar numa menopausa mais precoce, quer dizer, parou de menstruar antes dos 40 anos, eu tenho que estar atenta, porque essa história familiar, ela pode influenciar. Se repetir por conta de genética, talvez? Sim. Entendi. Beleza. Gente, a gente pediu para vocês trazerem um objeto, algo que representasse, né, esse sonho da maternidade, a vida profissional de vocês. Eu tô curiosa para saber o que vocês trouxeram. Eu queria que vocês mostrassem esse objeto e contassem um pouquinho da história deles pra gente. Cindy, me conta um pouquinho por que você trouxe a ampulheta. Quer dizer, eu já imagino, mas vai, fala com suas palavras. Gente, eu acho que assim, eu acho que toda vez que eu vejo uma ampulheta, me impressiona. Porque realmente mostra que esse tempo, ele não vai voltar. Porque o tempo, ele é invisível, né? Mas quando a gente vê a areia caindo, pelo menos pra mim, me impacta. Porque você realmente vê que esse segundo que passou não vai voltar. E é isso que acontece com a gente, né? Então, eu trouxe porque eu decidi congelar meus óvulos. Então, eu congelei meus óvulos alguns anos atrás. Antes de decidir ir pra Espanha, onde fui fazer pós-graduação. E olha como são as coisas. Meu plano era ir ficar 1 ano. Acabou que eu fiquei 2 anos e meio. Então, assim, muda, né, a nossa perspectiva, porque isso eu acho que é mais a vida real do que qualquer outra coisa, porque a gente planeja, e aí as coisas não acontecem exatamente como a gente planeja. Então, assim, a ampulheta eu sempre deixo no consultório também, pra gente lembrar do quanto tempo ele é precioso, né, do quanto a maternidade, ela, na minha opinião, não vai ter um momento perfeito, né, se é que esse momento existe. Então, para a gente lembrar e colocar, às vezes, tirar esse sonho da caixinha ou pensar em preservar a fertilidade. Então, por isso que ela é especial, assim. Perfeito. Não, e ela é bem didática, né? Agora eu tô contando os segundos aqui, pensando em todos os segundos que eu vivi nesse dia, pensando nas coisas que eu aprendi. Realmente, ela faz a gente refletir. Fala, Vicky, você agora. Bom, eu trouxe... Não é um crucifixo, né? Mas é uma cruz que minha sogra me deu. Eu casei recentemente, né? Tava montando um consultório. E ela falou assim, Vicky, isso daqui é pra você nunca esquecer que... Por mais que você estude bastante, que a ciência te ajude a realizar sonhos, sem Deus nada é possível. Eu acho que cada um tem a religião, tem a sua crença, né? Mas eu acho que é bem isso. Eu pego muitos casais no consultório que, por algum motivo, acham que o que a gente faz a gente está querendo controlar, a gente está querendo ser acima, mas não é isso. Eu acho que Deus nos dá ferramentas, nos dá força, nos dá discernimento para a gente poder ajudar os casais a realizar esse sonho. Então, eu acho que nos motiva, antes de ir para uma coleta, antes de ir para uma transferência, eu sempre faço uma oração
Então, acho que é muito especial, por isso que eu quis compartilhar. Perfeito, amei sua fala, vou anotar a minutagem aí, porque tem que passar isso para uma amiga minha que não quer fazer FIV, inclusive. Isso e é ela polêmico. tá tentando há muito tempo, é polêmico, só que eu nunca parei para pensar o porquê. Mas, assim, existe preconceito de todos os lados, né? Até antigamente com o anticoncepcional. Eu faço uma comparação. Então, porque FIV não é de Deus, né? Não tem esses comentários, os bastidores, enfim. Mas a gente tem que pensar assim, infertilidade é um diagnóstico, a gente tem CID, é um diagnóstico, igual uma pressão alta, igual um de diabetes. Então, Deus quis que você tenha diabetes, então você não vai tratar, você não vai atrás de um tratamento, não vai fazer uma dieta, não vai recorrer ao endocrinologista, estou dando um exemplo. Então, a infertilidade ela precisa ser vista como um diagnóstico e todo diagnóstico tem um tratamento. Não quer dizer que será a fertilização in vitro, a gente tem vários caminhos, como a Camila pontuou. Entendi. Entendeu? E a infertilidade, de fato, é uma condição, talvez? É um diagnóstico. É o N97. Tem um CID-10 para isso. Entendi. Na época que eu fui fazer a minha fertilização in vitro, eu até sou católica, né? E aí eu busquei um padre, na época era o reitor da PUC lá em São Paulo. Então era uma pessoa que eu vi que tinha, né, doutorado em filosofia e tinha, então não sei se por a cabeça um pouco mais aberta, mas eu fui conversar até por isso, porque dentro da igreja tem uma linha que é contra os tratamentos e vou fazer especialização e depois tive que passar pelo tratamento, como é que é a visão disso, né? E a visão dele foi exatamente a que ela falou, olha... E eu nem sabia da sua história. O que ele falou, bom, Deus nos capacita, nos dá instrumentos para a gente buscar um tratamento. E quando a gente faz uma transferência embrionária, quando a gente faz qualquer tratamento para aquele casal, de qualquer forma, é só com a permissão, e aí uma crença, né? É com a permissão dele que o coraçãozinho vai bater. Exatamente. O nosso braço vai até ali. Depois, a gente não tem, né? Nem todo tratamento dá certo. O milagre da vida é dele. É dele. É isso. E continua sendo dele. Então, que ela falou eu falo e ainda conversei depois com ele, e eu acho que, assim, na minha vida, onde eu sinto mais a presença de Deus é quando a gente vai para uma sala fazer uma transferência embrionária. Sim. Porque eu via, quando eu cheguei na clínica, eu já estou 10 anos lá na clínica com o Dr. Júris, e eu sempre via ele indo trocar roupa, e aí ele chegava, ele ajoelhava e fazia oração antes de ir. E aí eu comecei a fazer isso também, e sempre entrava, e sempre fazia minha oração, e pedia para que acontecesse o melhor para aquele casal, o melhor para aquele embrião, ou o melhor, sabe, que... E eu acho que é o lugar que eu sinto mais a presença dele, né? E a gente pede por todos. Então, tem a questão religiosa, a parte científica, ela não diminui a parte religiosa, a crença em Deus, em que ele vai fazer aquele coraçãozinho bater ou não, né? Então, uma coisa não exclui a outra, nunca. Eu acho que a fé, durante o tratamento... Eu acho que é um tratamento que, às vezes, é muito pesado para algumas, mas eu vejo que quando existe uma fé e que isso sustenta aquele casal, e eu acho que torna as coisas mais leves, né? Então, eu sempre converso sobre a questão de espiritualidade nesse período, que é uma época que a gente pode até acender aquilo no casal, né? Dele fortalecer o lado espiritual. Como eu falei, fertilidade é um chamado, e às vezes é um chamado para alguma coisa, para uma mudança de estilo de vida, uma mudança para você fortalecer a fé, para você... Então, eu acho que as possibilidades são muitas, né? E quando a gente aceita esse chamado, a gente ganha muito. E como menosprezar, né, gente, a formação de famílias, a felicidade dessas pessoas, não só espiritualizadas, mas os ganhos delas com isso, né, assim, elas realmente, elas tangibilizaram o milagre da vida, que não é nosso, né, vocês têm as ferramentas, por aquilo, mas igual você é o melhor exemplo disso, das duas, veio o milagre por conta própria também. A Camila não terminou a história dela. Conta os seus objetos, então, você vai falar, comentei sua reflexão, mas conta os seus objetos, Camila. Pode contar um pouquinho da sua história, né, Jeff? Bom, eu acho que eu não contei o final da história, né? Então, quando tive diagnóstico da insuficiência ovariana prematura, eu passei por todo o processo de tratamento e nós tivemos sucesso.
E depois eu me dei por satisfeita. Bom, agora eu já sou mãe e depois de muito tempo eu tive o Arthur com 32, e aí eu Depois já de estava com quantos filhos? Já você chegou a fazer filhos? foram 6 filhos, né? Então demorado, né? Alguns anos tentando. Alguns anos tentando. E muitas vezes chorei pensando que eu não ia ser mãe nunca, né? E aí deu certo, veio o Arthur e eu me dei por satisfeita. E nunca mais, com uma falência ovariana, já a menstruação muito irregular, eu já sabia que eu ia entrar na menopausa precocemente, pelos dados, quando a gente tem uma antileriana indetectável, em média em 5 anos a gente está entrando na menopausa. Então, já com 40 para 41, eu já estava esperando essa menopausa e cada vez mais irregular, que é isso que acontece mesmo, os ciclos vão ficando mais curtos e às vezes algum mês começa a falhar e não vir. E aí um mês falhou, eu achei assim, bom, agora eu vou ter que pensar, né, vou Fazer reposição. exame, vou começar a fazer reposição hormonal, que tinha uma indicação bem precisa, enfim. E aí era na pandemia. A clínica estava fechada. Uhum. E aí eu comecei a sentir uma dor abdominal. E aí resolvi, quando a clínica abriu, eu mesma fui fazer um ultrassom em mim para poder ver o que Achando que dor no abdômen era essa. Achei que era dor. Achei que era. Eu falei assim, bom, de repente um cisto no ovário, alguma coisa assim. Você pensou tudo, né? E aí, quando eu chego no ovário, era um porco lúteo. Eu falei, meu Deus, eu ovulei. Meu ovário é muito pequenininho, muito atrofiado. Eu falei, meu, eu ovulei. Fui lá no útero, um saquinho. O saco gestacional é a primeira coisa que aparece, mas assim, muito pequenininho. Você mesmo. Eu quase caí pra trás. Eu lembro que eu chamei o Dr. Júlio, chamei seu pai e falei assim, meu Deus, doutor, será que eu tô ficando doida? Olha só. Ainda bem que você tava deitada já. E aí eu cheguei em casa, e eu liguei pro meu marido, eu cheguei em casa e ele tava com um exame, eu falei assim, bom, de repente é um cisto de uma adenomiose. Depois a gente começa a pensar que o diagnóstico, assim, a de gravidez era a última coisa, né, com todo esse histórico. Mas enfim, eu cheguei em casa, ele tava com um exame. Ele é ginecologista também. Ele tava com o exame de urina lá esperando pra eu fazer. E aí eu fui pro banheiro, fiz aquele exame sem acreditar. Aí, Porque você viu o saquinho gestacional, mas não achou que era, né? Era assim, tão pequenininho. Eu falei assim, Que pode ser várias coisas. É um cisto. É um cisto, né? E aí ele falou, então vamos fazer. E aí quando veio, eu olhei e falava pra ele assim, é positivo mesmo? Isso aqui é positivo? Aí ele falou assim, Camila, não é possível, você também é ginecologista, você não sabe que isso é positivo? Eu fiquei completamente assim, até hoje ele conta isso pra todo mundo, a Camila me deu um teste positivo de gravidez e perguntou pra mim se era positivo mesmo, né? Então, foi uma surpresa de Deus, eu tava gestante mesmo, e ele sonhava com uma menina. E para nossa surpresa, veio a nossa menina, veio a nossa Marina, que hoje está com 4 aninhos. Então, numa época que eu achei que eu já estava na menopausa, e eu começar, e aí veio esse que a gente conta para as pessoas que é o nosso milagre. Mas é um milagre, né? Tá vendo? Tem dedo dele em tudo, Nossa Senhora. E aí a gente tem ainda eu acabei trazendo uma outra, porque queria contar a história, na verdade, isso que foi um presente de uma paciente, né? E é um casal que foi muito, muito marcante na minha vida, porque eles fizeram muitas tentativas de fertilização in vitro sem sucesso. O que seriam muitas hoje? Ela já tinha feito... Acima de 5? Eu acho que ela já tinha feito umas 4 coletas, mas com umas 6, 7 transferências embrionárias sem sucesso. Sem sucesso. E aí chegou um ponto que ela chegou para mim e falou assim, doutora, o meu sonho não é eu engravidar em si. Hoje eu quero ser mãe de qualquer forma. Então eu entrei agora na fila de adoção, né? E depois a gente continuou, mas vou fazer um novo ciclo. Nós tivemos novos embriões e aí, graças a Deus, conseguimos embriões saudáveis do ponto de vista genético, foi biopsiado e fizemos mais uma tentativa e mais uma frustração. Eu já não estava, ela falava assim, não desiste de mim não, porque eu já estava assim, meu Deus, nunca dava, né? E ela tinha uma alteração uterina importante, ela já tinha passado por várias intervenções naquele útero e o útero não respondia também adequadamente, a gente achava que tinha um fator uterino ali, né? E aí foi quando
uma prima dela resolveu fazer ela aceitou um útero de substituição. Então, uma prima dela veio, a gente preparou o útero, transferiu aquele embriãozinho deles e a prima engravidou, né? E aí eu acho que foi assim, a gente ficou muito feliz. E no dia que a gente recebeu aquele beta, ela me liga depois e fala assim, doutora, eu recebi a ligação. E eu também consegui, foi no mesmo dia. E por isso que eu acho que foi assim, então, eu consegui, eu vou conseguir adotar as pessoas, né? E aí ela ficou assim, e agora? O que eu faço? Eu Então, adoto? dois. Adotou e teve... Engravidou. E aí veio o Heitor, que veio de adoção, veio um bebê ainda, e depois, então... Ó, gente, vê se não tem dedo de Deus nisso. Meu Deus do céu. Então foi uma história, e depois ela me deu esse presente que eu mantenho lá. Todo caso difícil, eu olho para isso e falo, bom, vamos lá, vamos persistir, que a gente não sabe os desdobramentos, né, de como isso vai se resolver, mas que sempre, se o sonho é a maternidade, para além dos tratamentos aqui que a gente, né, faz para a própria mulher engravidar, a gente tem uma ampla gama aí de às vezes precisar de um útero de substituição. Muitas mulheres, às vezes, como no meu caso, eu acabei conseguindo, mas outras precisam pegar um óvulo doado para fazer o tratamento, né? E então a gente tem útero, o ovo, às vezes óvulo doação, e muitas vezes, quando nada disso dá certo, ainda é possível pensar em uma adoção. Então, a maternidade é muito ampla, né? E eu acho que é o amor que define tudo isso. E essa questão da adoção é pra gente ver, né? Até então ela pensou que poderia não ter nenhum, ou que se fosse adoção poderia demorar, né? Atrasando o sonho da maternidade. E do nada vieram 2 bebês para ela meio que juntos. Olha que doideira, né? Meninas, vou perguntar agora para vocês, né? Se a gente comparar aí início dos anos 2000 a 25 anos atrás, com hoje, quais avanços tecnológicos, né? Vocês ainda eram muito novas e tudo mais, mas o que vocês lembram, assim, do que vocês estudaram? Que vocês consideram que realmente mudou na vida das tentantes? É possível fazer hoje o que era impensável há 20, 30 anos? 30 anos, no caso, quando você nasceu, Cíntia, assim. E hoje, eles te contam, seu pai te conta muita diferença de como que era? Tem muita diferença, eu acho que foram 2 mudanças mais marcantes, na minha opinião. A primeira delas foi a capacidade da gente melhorar a questão que a Camila falou, de levar esses embriões em laboratório mais tempo. E então a gente conseguir avaliar geneticamente esses embriões antes de colocar dentro do útero. Então, assim, a gente retira algumas células de um embrião já no estadio avançado, do que vai ser a placenta no futuro. Então, o bebê fica tranquilo, a gente não mexe. E a gente consegue detectar, por exemplo, se vão ter algumas alterações que seriam incompatíveis com a vida, que dariam um teste negativo, ou que dariam um abortamento, ou que dariam uma gestação bioquímica. Então, eu acho que esse foi um dos grandes avanços. E o outro foi a questão da vitrificação, que é o método atualmente que a gente congela óvulos e embriões, que a tecnologia de congelamento através da vitrificação de óvulos, ela deixou de ser experimental em 2013, pela Sociedade Americana de Reprodução Humana. Então, assim... Só tem 12 anos, né? Relativamente muito recente, novo. né? É bem novo. Para medicina, é super novo. Então, hoje a gente pode falar de preservar a fertilidade porque a gente tem um método que é tão eficaz para dar a chance de sucesso. Porque antes, você congelava um monte, mas na hora de descongelar, a maioria não sobrevivia. E hoje a gente tem uma taxa de sucesso nesse descongelamento de 80%, 90%. Nossa! Então, assim, o aproveitamento é muito maior. E isso abriu novos campos, igual a questão da ovodoação, do óvulo doado, a preservar a fertilidade é meio que pensar que você vai ser sua própria doadora lá na frente. Então, você está guardando óvulos para o seu eu do futuro se você precisar, porque a grande maioria não precisa. Legal. Aquilo que você falou do congelamento do óvulo, que a clínica ela foi a primeira. Me explica isso. Foi a primeira em congelar óvulos aqui em Vitória? Não, esse caso do Dr. Júlio, não sei se a doutora Camila já estava lá na clínica, mas o primeiro bebê nascido de um óvulo que foi criopreservado, que foi congelado,
foi de um bebê do Dr. Jules, Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, do então? Brasil. Ah, legal. Foi lá na clínica. Nossa, que Então, demais. saiu, assim, em todos os jornais, tá na mídia. E eu vou te falar que foi até antes de 2013. Foi, acho que não vou chutar o ano, mas foi antes de 2013. E hoje, graças a Deus, está sendo uma realidade não só para casos oncológicos, pacientes com câncer que vão passar por tratamentos, que aí tem uma indicação realmente de fazer, porque esses tratamentos quimioterápicos muitas vezes estragam esse ovário, né? Falando de forma mais Eles simples. aceleram a perda, né? Sim, aceleram tanto a quantidade desses folículos e traz até a menopausa para antes, em muitos casos, mas também a gente fala mais sobre o congelamento social, que é o termo que a gente usa quando a mulher decide congelar óvulos para usar no futuro, seja porque ela ainda não sabe se quer ser mãe. Inúmeros porquês aí existem, né? Inúmeros porquês. Então, assim. Os mais comuns que aparecem lá pra vocês. Não tem parceiro, tô trabalhando muito. Falta de não quero parceiro, trabalho e cada vez mais dúvidas sobre maternidade. Se quer ou não, a dúvida é essa. Exato. Então ela congela mesmo se não tem certeza. Exato. Tá vendo? A gente achou que era pouco, hein? Porque ela quer ter o poder de escolha no futuro, né? Entendi. E agora perguntando mais um pouquinho assim da história de vocês, porque aqui eu vi que vocês já responderam em outras perguntas. Quando o pai de vocês, ele, né, vocês falaram que ele foi o precursor do método, né, da medicina reprodutiva aqui no estado. Como que ele trouxe? Sua mãe estava tentando, não conseguia, e Essa como que história foi? é ótima. Ele conheceu alguém? Essa história é ótima. Conta aí. Daria um filme. Então, minha mãe estava há 11 anos nessas tentativas de 11 anos, não é engravidar. pouca coisa não, hein, meu Deus. E meu pai ia nos congressos de ginecologia, ele fazia muitos partos ainda. E um dos momentos de coffee break, ele conheceu o Dr. Paulo Serafini. E o Dr. Paulo falou: Jules, leva sua esposa para os Estados Unidos, que eu tenho uma clínica na Califórnia, para a gente tentar fazer um tratamento na sua esposa que aqui ainda no Brasil não tem. Uhum. Aí meus pais juntaram todas as economias, foram a primeira vez, fizeram alguns estímulos e não deu certo de primeira. E era o que essa técnica lá? Então, antes era o que a gente chamava de ZIFT. ZIFT, que você começou a falar. Que é diferente de FIV. FIV é a gente pegar o óvulo, o espermatozoide do lado de fora, fertilizar no laboratório e inserir dentro o embrião pronto. No útero. E ZIFT, na ocasião, você colocava o espermatozoide direto na tuba e esperava para ver a fertilização acontecer. Não era tudo tão simples como é hoje. Ainda hoje não é simples, mas eu quero dizer de logística, de medicação, até mesmo de ultrassom. Então foi surgindo ali uma amizade dos meus pais com o Dr. Paulo nessa primeira ida. Como não deu certo, voltaram para Vitória, trabalharam mais um pouco, juntaram mais economias, ainda é um tratamento caro, mas há 33 anos atrás era ainda mais caro. Uhum. E nessa segunda tentativa, minha mãe engravidou das meninas, de Ingrid, de gêmeas, por essa técnica. E por uma amizade deles, o Dr. Paulo falou: Júlia, por que a gente não abre uma clínica como a minha no Brasil? Aí meu pai falou assim: mas eu não tenho recursos financeiros, mas eu estou disposto a trabalhar. Vamos. E aí veio de container no navio, a mesma estrutura da Califórnia, que a clínica era a clínica Huntington, e abriram aqui em Vitória em 1994, a primeira Huntington do Brasil, que foi em Vitória. Foram sócios durante muito tempo, ajudaram muitas famílias, e aí com o passar dos anos, a amizade se manteve, mas aí cada um seguiu o seu caminho. Muito legal de saber, nossa. E agora para Cindy, eu imagino, né, que vocês já tenham vivido muitas histórias assim, marcantes, e, enfim, com os mais diversos pacientes, diferentes histórias. Teve algum casal, alguma família que tem alguma história muito específica, especial, que vocês lembram, assim, alguma que vocês levam para a vida, que vocês dão de exemplo até hoje? Olha, tem várias, porque algumas vão precisar do óvulo doado, outras vão precisar de um endométrio fino que não engrossa. Por exemplo, eu lembro de uma paciente que o endométrio dela estava sempre muito fino. Ela falava: doutora, como que a gente vai fazer que esse endométrio não fica fino? Esse endométrio não engrossa. Hoje a gente tem estudos que já mostram que não só o tamanho do endométrio, mas principalmente o padrão, como a gente vê ele no ultrassom, isso é até mais importante do que a espessura propriamente dita.
Mas, assim, ela ficava pegada aquilo e muitas vezes, assim, ela era uma paciente que eu trabalhava em São Paulo ainda na época, e ela morava fora de São Paulo e a gente mandava os exames e ela falava assim, doutora, mas como que a gente vai conseguir? Esse endométrio tá com 2 milímetros, 3 milímetros, gente, 2 milímetros não é nada. Nosso objetivo é 7, então... 7 milímetros. E eu lembro que eu falava com ela, falei, não, mas vamos deixar o seu endométrio trabalhar, o ovário trabalhar, vamos esperar, vamos repetir. E aquele 2 milímetros, alguns dias depois, ele realmente cresceu, ele já estava com 6 milímetros, com uma técnica que a gente tinha feito, e foi realmente, aí nesse mês ela não conseguiu, e no outro mês a gente fez de novo, e aí ela engravidou. Mas assim, a gente muitas vezes precisa ter paciência e a gente precisa ter fé. Então, assim, esse endométrio de 2 milímetros, porque assim, cada vez a gente vai pensando mais, mas nela me marcou muito porque, assim, não vai chegar. Eu falo, não, mas calma, vamos dar tempo, vamos ter paciência, vamos repetir o exame, porque se a gente soubesse tudo o que ia acontecer, a gente não ia nem pedir para os pacientes voltarem. A gente ia falar, olha, a gente vai começar, você vai levar seus remédios hoje, daqui a 2 semanas você volta, a gente já vai tirar os óvulos, mas não, a reprodução, ela precisa de um envolvimento dia após dia. Então, assim, depende muito. Tem casais também que às vezes têm dificuldade de se encontrar, porque um tá sempre embarcado e a gente tem que fazer os cálculos. Isso, nunca parei de pensar nisso. Aí você muda o dia do que ele tá lá trabalhando? Como é que é isso? A gente deixa o sêmen congelado na clínica pra poder... Então, assim, a gente vai juntando as pecinhas. Então, cada uma tem um quê especial de alguma coisa. É um útero, é um óvulo, é um endométrio, é alguma coisa. Ô, Cindy, essa do endométrio que você tá falando, eu tô aqui perguntando como leiga mesmo, tá numa aula. Não tem nada a ver com FIV, isso foi uma técnica de baixa complexidade que a gente estava fazendo. Então, assim, reprodução assistida, mas que não chegou a fazer o outro procedimento. Exatamente. Ela estava querendo entender por que ela não engravidava, então estava se inteirando dos exames, né, das tecnologias que vocês oferecem. Era uma paciente que, sozinha, sem usar remédio nenhum, a gente acompanhava o ciclo dela e o endométrio dela não espessava e a gente achava que a gente poderia... Era um campo de melhora. Então, a gente decidiu, apesar dela menstruar regularmente, a gente controlar exatamente a ovulação. Então, a gente deu uma medicação via oral para ela, não chegou a ser injetável nesse caso. E algumas medicações orais fazem isso. Hoje a gente já tem muito mais experiência, porque são anos de chão, mas às vezes a gente começa a usar uma tecnologia que não tem muito, não é nem estudo, é dado, porque às vezes a gente precisa de tempo. E o que a gente não tem. E o ginecologista, a gente tá perguntando muito. O ginecologista normal, se a minha amiga, eu tô pensando muito nessa minha amiga, vai na clínica do ginecologista, ele não consegue dar todas essas ferramentas para reprodução assistida. Olha, segurança. Isso é mais uma clínica de reprodução assistida. Depende, porque assim, segurança em primeiro lugar. Esse é um tema super frequente, a gente até vai dar uma aula no congresso sobre isso, de realmente ensinar o ginecologista a induzir a ovulação e a conduzir essas pacientes no consultório. Mas como segurança em primeiro lugar, se o ginecologista não faz ultrassonografia, aí já não tem como. Entendi. Porque esses medicamentos, um dos efeitos colaterais, digamos, é que às vezes a gente pode ter muitos óvulos se desenvolvendo ao mesmo tempo, muitos folículos. Então a gente tem o risco de ter uma gestação de trigêmeos ou de gêmeos. Então é até uma indicação da gente cancelar aquele mês. Então, assim, o ginecologista pode, desde que ele tenha orientação e ele faça... seja ultrassonografista e entenda profundamente desse assunto como uma clínica especializada entende. Exato, então assim... É isso que eu queria entender, a diferença, entendeu? Da atuação. Muitas vezes eles conseguem ajudar, mas precisa desse mínimo de segurança. Porque no final a gente não quer mulher grávida, né? O nosso objetivo é que vá tudo bem na gestação, que tenha uma família saudável no final de toda essa história. Perfeito. Agora minha pergunta vai para Camila de novo. Sobre a vivência do seu tratamento, queria que você me contasse um pouquinho como que foi passar por essas FIVs, porque aqui tá por uma FIV, foi por essas. O que você achava que seria de um jeito, acabou sendo de outro, os momentos mais desafiadores, emocionante, a gente sabe que é isso aqui, né? Não tem jeito. Mas me conta um pouquinho como foi passar por isso. Foi bem desafiador. Então, eu acho que a gente sendo da área... quando ia para coleta, eu ia lá correndo para ir no microscópio olhar o óvulo e às vezes o óvulo não estava bom. Então, às vezes você saber, ter mais informação prejudica. Eu acho que emocionalmente talvez foi mais desafiador ainda, né?
Mas, apesar de todos os desafios, eu acho que foi um período de muito aprendizado também. Você compartilhou com alguém, Camila, curiosidade, porque eu acho que quando você tem alguém do seu lado, além do seu esposo, óbvio, você consegue talvez passar por isso com mais facilidade do que esconder das pessoas. Como que foi essa parte? Olha, eu acho que até porque na época eu trabalhava muito, eu trabalhava já numa clínica de reprodução assistida em São Paulo, não aqui, mas eu tinha os colegas médicos da clínica sabiam, né? Às vezes eu conduzia o meu estímulo e aí só falava assim para eles: ó, amanhã é minha coleta, quem que vai coletar, né? E via quem. Então eram as pessoas que acabavam, além da família, que sabiam do tratamento e que me ajudavam. Mas hoje, eu olhando para trás, eu vejo que faria muita diferença se eu pudesse, na época, se eu tivesse aberta e se eu tivesse procurado um profissional, uma psicóloga, como hoje nós temos lá na clínica, né, para tornar aquele processo, talvez se eu tivesse tido uma profissional me acompanhando naquela época, esse caminho seria um pouco mais leve. Entendi. Sabe? E é indolor? Nunca perguntei isso. É indolor, eu não. Lógico, é que meu ovário. Quando você tem uma paciente que tem muitos folículos, quando a gente vai estimular, às vezes ela fica muito mais sintomática, né? O ovário. Agora, eu, como tinha muito pouco, e realmente, para mim, o processo em termos de dor foi indolor. Acho que foi muito mais a dor emocional de passar, de achar muitas vezes que não ia dar certo. Às vezes, um questionamento muito grande das tentantes quando você passa, às vezes, por exemplo, eu passava na rua, eu começava a ver, o foco muda, né? Você começa a ver todo mundo grávida, você fala assim, mas por que eu? Por que eu não consigo? Será que eu não sou merecedora? Sabe? Então, vem muitas essas crenças eu tomo tanto suplemento da vitamina e não consigo, por quê? Então, esses questionamentos são muito comuns nas tentantes, né? E eu acho que para passar por tudo isso, quando a gente passa com uma ajuda, às vezes profissional, inclusive, não só de família, mas como profissional, eu acho que torna as coisas muito mais leves. Então, hoje eu aconselho muito isso para os casais que passam lá com a gente. A gente tem uma psicóloga lá na clínica que eu acho que é fundamental. Entendi. Gente, agora a gente selecionou também algumas dúvidas das situações mais recorrentes, né, que a gente considera recorrentes e diretas também, que as mulheres têm sobre todas essas questões que envolvem a tentativa, né, do engravidar e tudo mais, que ronda esse tema de hoje. E cada uma delas vai aparecer aqui no telão. Gostaria que vocês comentassem sobre essas temáticas, né, sobre essas perguntas. E aí vamos começar. Vou perguntar para vocês duas aqui, que vocês estão caladas um pouco. Isso é uma dúvida que eu acho que podem explicar 10 mil vezes. Eu estava ali matutando, querendo bater o martelo, que eu não acredito em certas as verdades, afirmações. Eu não acredito em certas afirmações. Então, assim, tirem essas dúvidas. Mitos e verdades sobre anticoncepcionais, os diferentes tipos, né? O que vocês mais ouvem lá de pessoas que chegam reclamando ou achando que o uso de anticoncepcional era de um jeito antes, o que pode ter atrapalhado ou não? Bom, que quando a gente estava conversando, o Cindy deu quase que uma aula para nós. Então, tem-se um mito de que eu tomei pílula durante muitos anos da minha vida, então eu vou ter mais dificuldade para engravidar, ou eu usei um DIU hormonal, vou ter mais dificuldade para engravidar. Isso é um mito, porque não é o que a gente observa na prática do dia a dia e nem o que os estudos mostram. O que acontece? Quando essa paciente decide engravidar, então quando nós recebemos essas pacientes no consultório e que a gente vai fazer os exames, por exemplo, de reserva ovariana, hormônio antimileriano, contagem de folículos antrais, a gente nos depara com pacientes que estão com esses valores abaixo da normalidade. Então a gente lança a mão do que a gente fala de fazer uma washout na paciente, que é pelo menos remover o DIU, parar uma pílula por pelo menos 3 meses, e a gente acaba vendo aí novos níveis hormonais. Então, o hormônio antimileriano um pouco melhor, uma contagem de folículos antrais um pouco melhor. Isso não significa que esse período todo que ela usou, então, por exemplo, eu tomei pílula 10 anos da minha vida, acabei trocando pelo DIU por questões pessoais, assim. Mas nem por isso a minha reserva ovariana diminuiu ou não. Eu fiz a dosagem dos hormônios,
como eu parei a pílula, fiz a nova dosagem com 3 meses e aí eu realmente vi qual que era a minha reserva ovariana. Entendi. Então, sobre mitos de anticoncepcionais, vocês acham que não tem tanto a ver com o tipo de anticoncepcional que usa? Um é melhor, outro é pior? Isso depende de cada paciente, por exemplo? E não, eu tava pensando em outra coisa que eu acho que é importante a gente falar. Por exemplo, quem tem ovário policístico, no passado, foi prescrito anticoncepcional. Então, a pessoa nunca nem soube como era o ciclo menstrual. Então, ficou durante 10 anos, né, sem conhecer se ela ciclava regularmente. O que isso significa? Você menstrua certinho todo mês? O paciente nem sabe. Ela está há 10 anos ou com anticoncepcional, ou ela está com DIU. E, por conta disso... quando a gente vai investigar, ela não sabe nem se ela está ovulando. Endometriose é uma outra doença que fica muitas das vezes mascarada e silenciada por um tempo de anticoncepcional prolongado. Né? E Muita gente tem, né? É comum. A gente costuma investigar endometriose em todos os nossos pacientes. É genético isso? É algo do Brasil, sei lá, idade? O que tem a ver? A endometriose é uma doença inflamatória crônica. Então, é quando o endométrio, a camada do endométrio, por algum motivo, se desprende do útero e ela vai formando aderências. No ovário, provoca o endometrioma. Ela pode se aderir no intestino, provocando endometriose profunda. E ela caminha ali um pouco lado a lado com a infertilidade. Não significa que quem tem endometriose vai ter infertilidade. Mas nas nossas pacientes com infertilidade, a gente acaba encontrando endometriose. Entendi. O que a gente pode dizer que evoluiu de 20 anos para cá? De 20 anos eu digo depois do nascimento de vocês, por exemplo. Dos anos 2000, 2000 e pouco. Você falou que evoluiu muita coisa de 2013 para 2025. Eu acho que uma das evoluções de laboratório que a gente teve foi a ICSI, porque antigamente era feita a fertilização in vitro convencional. O que era isso? O óvulo ficava à disposição de uma série de espermatozoides e por uma seleção natural, que eu quero dizer, o mais rápido, o melhorzinho, fertilizava aquele óvulo. E desses 20 anos para cá, né, como você perguntou, surgiu a ICSI, que foi até por um erro de um laboratório, que acabaram vendo que quando o embriologista selecionava o melhor espermatozoide, injetava dentro daquele óvulo, a chance de uma gravidez era superior a uma fertilização in vitro convencional. Então, assim, em termos de laboratório, eu acho que isso foi um dos grandes avanços. Isso é uma coisinha. Isso significa que casais que tinham uma infertilidade masculina importante, que antes não conseguiam ter filhos por outras técnicas, começaram a ter sucesso. Porque você não precisa de milhões de espermatozoides, você precisa de 1, 2. E no caso era o embrião que às vezes não era o ideal ali, né? Seria assim o termo? Espermatozoide, né? Isso. Aí você consegue escolher. Espermatozoide. Isso, aí você escolhe exatamente o espermatozoide que você vai colocar dentro de cada óvulo. E de 5 anos para cá, uma das grandes novidades é a inteligência artificial que tem chegado na reprodução assistida. Então, desde o ano passado, por exemplo, a gente tem uma tecnologia que é conhecida como Violet, que é uma tecnologia canadense, que a gente faz uma análise morfológica dos óvulos. Então, no dia da coleta dos óvulos, é feita uma foto de cada óvulo enviado, pareado com a inteligência artificial, e a paciente recebe um relatório da probabilidade daquele óvulo, de acordo se ele está muito escurinho, como que estão as células, a probabilidade dele dar um nascido vivo no futuro. Digamos que isso adianta o processo, talvez, que seria de Isso direciona o processo, porque você já tem mais noção do que você está congelando. São 10 óvulos bonitos, médios ou de uma qualidade inferior. Eu acho que um fator importante é que auxilia muito a manejo de expectativa. Então, a decisão de congelar ou não, porque querendo ou não, um investimento. Então, a pessoa chega com expectativas, quero congelar os óvulos. E é o que vocês falaram antes. Não necessariamente o congelamento de óvulos vai dar o resultado de uma gravidez, de um filho, né? Sim. Você deixou isso muito claro lá. Sim. Acho importante frisar isso também. Então, quando você avalia esses óvulos, vocês podem começar a pensar, né? Até para sugerir a pessoa, viável, né? Isso, é isso mesmo. Seria isso? Isso daí ela já passou pelo processo, é no dia da coleta de ovos. Isso nos guia para, será que você não seria o ideal você fazer outra coleta de óvulos? Porque como não é uma garantia,
Quando a gente descongelar esses óvulos, provavelmente haverá uma perda de 10 a 20% do que você está congelando. Então, com esse filtro que a gente passa, digamos assim, a gente tem um pouco mais de propriedade de falar o que está sendo congelado, embora também não seja 100%, é uma estimativa, né, uma inteligência artificial. Hoje a gente não tem somente os números, que antigamente a gente baseava a idade da mulher e a gente dava uma estimativa, vamos congelar de 15 a 20 óvulos, porque assim a gente se sente mais segura. Hoje, além da idade, da quantidade congelada, a gente tem uma informação de morfologia. Legal, nossa, muito interessante de saber. E diferente, né, da pergunta que a gente tinha falado antes, aprofundaram mais, gostei. Essa aqui eu acho curiosa de falar também. Não curiosa, mas dá para ir para muitas vertentes. Quando a gente fala de cobrança da sociedade para a mulher engravidar, a gente sabe que antigamente, sei lá, anos 50, né, na época das nossas avós, o caminho já era traçado quando nascia uma filha menina. Ela vai crescer, vai se casar e vai ter uma família, criar os filhos. Aí depois as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, querer ser professores. Foi vindo delas, de uma vontade delas. Hoje a gente já está vendo os papéis não é nem os papéis se alterarem de novo, mas assim, um novo olhar sobre esse papel da mulher na família, que agora já está muito inserida no mercado, que já se preocupa em trabalhar desde os anos 90. Minha mãe fala que a preocupação dela antes de família era, né, ter uma profissão, ter uma independência financeira, e depois pensou em filhos e família, beleza. Hoje a gente vê que a mulher quer tudo ao mesmo tempo. Só que como ela ainda tem muito interesse em trabalho, né, por conta da nossa geração também, ela vai deixando o sonho da maternidade para depois. Só que o tempo tem o limite dele. Então eu queria que você me explicasse, assim, pode você aprofundar. Como que você acha, depois você passa para a Vicky também, que essa cobrança da sociedade para a mulher engravidar atrapalha no processo, atrapalha assim, né? Mas influencia no processo de reprodução assistida. Você falou que muitas mulheres chegam lá sem nem saber se querem ter filho. Para mim isso é surreal de pensar, porque a pessoa está pagando e ela está influenciada por quem? Pela rede social, pela amiga, pela mãe, por alguém que quer que ela tenha? Claro, eu acho que isso é muito curioso, porque a gente já está vendo novos grupos que não existiam. Vamos lá, pílula anticoncepcional entrou no mercado na década de 60 e isso revolucionou porque deu às mulheres a oportunidade de assumir outros locais dentro da sociedade que não assumiam. Então o tempo foi passando, mas a pressão da avó, da mãe, acho que a Vicky já deve estar sentindo isso, que acabou de casar, já deve estar começando a chegar a pergunta, e aí, não vai ter filho? Então, é bom que sobra para ela, né? As amiguinhas do lado ali com foto do Enem também, meu Deus do céu. Então, foi atrasando, acho que ainda existe esse público, mas agora a sociedade está mudando de novo, porque está vindo a geração nova, a geração Z, etc. E a gente vê dois grupos. Um grupo muito decidido a ser mãe, então a gente tem crescido a maternidade solo, independente, que são mulheres que falam assim, eu tenho 30 anos, 31, 32, eu tô no ápice da minha saúde, da minha disposição, eu quero ser mãe, e eu não quero esperar 40 anos, nem o príncipe encantado. Então elas decidem muitas vezes comprar um sêmen de doador e serem mãe solo. Então esse é um grupo que não existia. É novo. É novo. Isso é algo assim, seu pai fala que não existia tanto há 20 anos atrás. Agora já tem uns 6 anos pra cá, a gente tem visto cada vez mais. Então assim, a mulher escolhendo ser mãe solo. E aí a gente tá vendo também esse outro grupo. Meu Deus, será que ela perguntou pra alguém, gente, como é que é ser mãe solo? É muito... Mas elas chegam muito decididas. E elas têm uma rede de apoio por trás também. E agora já estão chegando pro segundo filho. Agora elas já estão voltando pro segundo filho. Quem é essa mãe solo? Que isso? Gente, o povo tá muito doido, meu Deus do céu. E a gente tem também agora as que não têm certeza se querem ser mãe. Porque... E vai lá mesmo assim. Vai. Investe. Vai, porque eu acho que é uma mudança de sociedade que ela demora um pouco mais de tempo para amadurecer. Então, assim, tanto que hoje a gente tem muito mais pessoas com gatos e cachorros do que com filhos já na Espanha. Então, assim, que é onde eu estava fazendo minha pós-graduação, lá, estatisticamente, as pessoas têm mais gatos e cachorros do que filhos humanos. Então, elas estão pensando no que significa ser mãe. Acho que é uma sociedade que acaba pensando 10 vezes mais antes. Mais consciente, né? Assim. Mas posso falar? Eu acho que são vários fatores. Economia também.
porque é uma geração que está chegando dos millennials, que está chegando agora nos 30, 40 e está ganhando 50% ou menos, não sei qual é o número exato, mas está ganhando muito menos do que os pais ganhavam na mesma época. Faz Então, sentido. Aí se preocupam em retardar mais. É Ou então, tudo. não quero pensar nisso agora, quero pensar daqui a 10 anos. multifatorial, ou não, eu começar o quero trabalho. conhecer a África primeiro, eu quero fazer, sei lá, qualquer coisa. Quero realizar um sonho antes. Não quero pensar Ou nisso não agora, me mas sinto quero garantir minha pronta, escolha. ou não me sinto pronta para ser mãe. Então tá chegando cada vez mais esse grupo que não sabe nem sequer ser mãe. Então, assim, a sociedade está mudando. A gente também agora tem as múltiplas famílias, a gente tem família que a gente chama de casais homoafetivos, tanto femininos como masculino, que é um privilégio do Brasil. Poucos países permitem que a gente faça técnicas de reprodução assistida para ajudar essas famílias. Então, nós somos privilegiados no Brasil, apesar de ser conservador de um lado, a medicina reprodutiva ajuda muito essas famílias. Então, assim, as famílias elas só estão se multiplicando de Legal. formas diferentes. Interessantíssimo, tá vendo? Ó, muita gente aprendeu coisas que estavam duvidando. Eu falei que tinha essas mulheres indecisas que investem, mesmo sem nem saber se quer, mas duvidaram de mim. Sobre essa probabilidade gemelar, você falou, né, Camila, que antigamente era mais diferente, era mais, não é intenso não, como que eu diria? Era mais frequente a vinda de gêmeos no início dos processos de reprodução assistida. Não sei nem se eu falei o termo corretamente. Processos de reprodução Falou, assistida. tá certo. Acertei. Mas hoje em dia, essa probabilidade gemelar também mudou. Como que se deu isso? Quem quer falar? Pode ser qualquer uma das três médicas. Não, são vários fatores, né? Mas inicialmente, no início da técnica, transferiam-se mais embriões por não ter a possibilidade de fazer análise genética, por não ter uma qualidade de vitrificação. O que eu quero dizer com isso? Então, é melhor eu transferir para um útero do que deixar ele congelado com uma técnica meio Os duvidosa. meios de cultivo, né, que é o material que fica em volta, protegendo. Uma curiosidade, talvez, que eu lembrei, é que a gente congela em nitrogênio líquido. Então, os embriões, os óvulos, sêmen também, eles ficam congelados a menos 196 graus Celsius. Então, a gente precisa proteger do friozinho, né? Então, evoluiu muito a tecnologia desses crioprotetores. Então, antes a gente só conseguia levar esses embriões em laboratório até 3º dia, aproximadamente, de desenvolvimento. Hoje a gente leva até 7 dias no laboratório. Então, antes a gente, para compensar essa falta de tecnologia do laboratório, a gente já colocava 2 embriões, 3 embriões. Então, antes tinha gêmeos, já era assim, foi FIV, ou tipo, foi tratamento. Hoje, a maioria dos tratamentos a gente transfere um embrião de cada vez, porque a gente sabe que a prematuridade, que é quando o bebê nasce muito cedo, isso pode trazer consequências para o resto da vida, atraso no desenvolvimento na escola, até mesmo retardo mental de forma mais grave, porque a pediatria evoluiu muito, então a gente consegue levar aqueles ratinhos do tamanho de um mouse para uma criança hoje grande, porque evoluiu, mas as consequências elas ficam, né? Então, assim, a gente sempre tenta um de cada vez, e não muitos. É muito impactante para mim, que sou leiga, né? Pensar que eles ficam congelados a menos 190 graus. Pensa, porque quando eles estão no corpo humano, o corpo humano é quente. Aí eu já fico pensando assim, gente, é igual a Era do Gelo mesmo. Aquele ovo antigo lá, milhões de anos depois, ele vai, ressurge. Meu Deus, a tecnologia, ela é muito impactante mesmo. Em relação à probabilidade gemelar, né, que você falou, depois queria que você falasse um pouquinho dessa questão de doença mesmo, né, dessa parte genética, que as pessoas estão querendo até se aprofundar nisso, quando a gente fala de reprodução assistida, que elas querem tentar entender até onde elas podem controlar, e isso não é simples assim, né, Vicky? Você estava me explicando lá. Não é tão simples assim, então tem se falado um pouco nas redes sociais sobre incompatibilidade genética entre os casais, e é um termo usado, né, equivocadamente, porque não existe uma incompatibilidade de uma pessoa com a outra. O que a gente procura nos casais é o risco aumentado para determinada doença genética. Como que a gente faz essa busca? Então, a gente investiga o casal através do cariótipo, que é um exame de sangue simples, que a gente vai avaliar a parte cromossômica, a parte de números de cromossomos em cada DNA. Então, a gente avalia o casal e, eventualmente, se algum deles, o homem ou a mulher, apresenta um cariótipo alterado, então pode ser uma translocação,
que para aquela pessoa, para aquele indivíduo que está na minha consulta, ele não manifesta, não provoca nenhuma alteração genética. Mas porque para um filho ou para uma filha tem Misturado com outra condição exatamente, genética. pode ser que tenha essa alteração presente, em torno de 25%. E tem as doenças genéticas autossômicas recessivas, que é quando eu preciso que os dois, então o homem e a mulher, tenham aquela mutação presente para que se faça presente no filho. Isso é um pouco mais raro de acontecer, mas existem métodos de serem pesquisados, que são os painéis genéticos que a gente faz, né, que se estende para pesquisar os dois casais. A Cindy viu isso, né, com mais frequência na Espanha recentemente. Aqui no Brasil, a gente está começando a engatear mais nessa parte mais aprofundada. Só uma pergunta: os dois indivíduos do casal. É isso que você queria dizer, né? Isso. Tá. É uma mudança que, assim, antes não se falava, nem que existia. Agora, até aqui mesmo, a gente explica que existe, que a gente tem a capacidade de estudar centenas de doenças que são raras na população, mas que se os dois, por um acaso, tiverem... Geralmente, para quem que a gente fala mais, principalmente? Casais que são casados entre primos, ou que tem algum parentesco. Relação consanguínea. Mas que aí, como eles têm uma herança genética parecida, é mais provável que eles tenham essa alteração, que é Se um pouco tiver, o frequente. outro vai ter também. É mais Entendi. provável, só que é muito raro. Mas como existe, a gente começou a falar sobre isso, que foi um dos casos que a gente viu na mídia recentemente. Que é a da questão da Mariana Rios. Exatamente. Então, assim... Eu também nem sabia, mas vocês começaram a falar. Não, é porque a mídia está aí para trazer informação a cada dia, então é importante a gente ressaltar que acontece, é pouco frequente e que nós temos tecnologias para estudar, mas que também não são 100%, não é porque você fez um teste lá e que não deu nada que você vai ter uma 100%. O 100% de certeza de um bebê saudável, ele ainda não existe. Entendi. A gente diminui probabilidades, mas o 100%... ainda não chegamos. Porque, só complementando, né, que a gente consegue identificar as mutações e depois, em algum tratamento, a gente consegue fazer a pesquisa no embrião. Então, existe um teste genético para pesquisar, para rastrear se aquele embrião possui ou não aquela determinada mutação. Entendi. Vamos lá. Agora, o último tópico, a gente vai falar de investimento, que isso é uma dúvida muito recorrente também. O sonho da maternidade, ele existe na cabeça das pessoas, mas quando a gente procura, né, uma clínica de reprodução assistida ou um tratamento, nem sempre ele vai ser possível, porque, né, o que você falou, o que vocês falaram. Hoje o governo, o país não coloca isso como uma política pública, não sei se é assim que fala, né? Não oferece, né, esse serviço. Então, eu queria que vocês me dessem algumas ideias de investimentos, de valores, né, que estão dentro desse investimento. Bom, hoje então assim, para você pensar em congelar óvulos, o processo todo gira em torno de R$20.000. Que é no Brasil, um valor normal O no valor Brasil, né? em média no Brasil. Nós sabemos que existem tipos de clínicas de reprodução diferentes. Então, existem clínicas de baixo custo e existem clínicas, né, de um custo normal, que chama até de high ticket. Então, esse preço ele pode variar. Eu estou te dando mais ou menos uma média do que a gente vê no mercado. A fertilização in vitro gira em torno de R$30.000. Quando a gente pensa em fazer a análise genética dos embriões a partir de 35. E tá comum isso, a análise genética de embriões? Como assim? É aquilo que eu tinha te perguntado. Não sei nem se é o termo certo, mas quando a pessoa quer pesquisar sobre os embriões que vão vir. Se vai ter doença, se vai ser normal. Esse controle, né? Que as pessoas estão vendo que elas têm o poder de conseguir controlar. Isso, é a partir de 35. E o tratamento hoje mais oneroso para o paciente é quando ele precisa de um gameta. O que eu quero dizer com isso? Um óvulo ou um espermatozoide de um dos bancos, que tem um banco brasileiro, americano e europeu, que é quando o tratamento gira em torno de R$50.000. Entendi. Porque você precisa de pegar, adquirir esse material para poder fazer o tratamento. Que no caso, talvez uma relação homoafetiva precisaria de um dos dois. Isso, perfeito. Mas, Lara, eu acho que tem um ponto importante, que assim,
é como ver uma cirurgia plástica. Sim. É um tratamento eletivo, ou seja, não é uma urgência no sentido de Sim. vida ou morte. Então é algo que as pessoas se programam. Então, assim, as pessoas se programam para fazer uma rinoplastia, as pessoas Nunca se tinha pensado por esse lado. pra E é colocar- totalmente verdade. Realização de um sonho. Tem gente que sonha com a cirurgia plástica. Exato, entendeu? Você sonhar com uma vida que você vai criar também. É caro também, ter seus custos, né? Sim, e também a gente tem que lembrar que boa parte desse material ele ainda é importado, ele vem de outros países, é tudo descartável, porque querendo ou não, a gente tem que ter protocolos de biossegurança muito específicos para garantir toda a segurança do casal no processo. Sim, não é questão só do processo ser caro ou o ganho de um ou de outro ser mais Não, é caro. o custo. É todo o custo Sim, mesmo, é muito sim. custoso. Sim. Legal você colocar esse ponto, achei importante. O que queria que vocês me contassem agora, as três. Vou perguntar uma para cada uma. Qual que é o maior aprendizado pessoal profissional até hoje? Queria que vocês falassem o que mais, alguma parte assim do trabalho de vocês que ensinou vocês alguma coisa diferente, até a nível pessoal, espiritual, seja uma experiência difícil, um erro que virou crescimento, ou um paciente que trouxe uma lição inesperada. E essa emoção, né, que vocês vivem dia a dia no atendimento, no equilíbrio entre ciência e sensibilidade, né? Porque a gente sabe que medicina reprodutiva exige conhecimento técnico, mas também tem essa parte da sensibilidade humana que a gente tem que chegar pelas entrelinhas, né? Como é que é no dia a dia acolher essas famílias, essas mulheres que chegam tão vulneráveis, cheias de sonhos, cansadas e com medo de não conseguir? Para mim, o que eu faço no meu dia a dia é dormir e ter a consciência tranquila no final do dia. Então, para nós, é muito difícil darmos uma notícia ruim. Às vezes, eu preciso olhar no olho da paciente e falar, olha, o seu cenário não é como a gente gostaria, mas eu tenho o dever de te falar, eu não estou aqui para te enganar, né? Então, acho que isso é muito difícil, mas eu preciso estar tranquila comigo mesma. Então, na hora de dormir, eu não quero ter escondido alguma coisa. Então, acho que a transparência é o que move o meu dia a dia como profissional da reprodução assistida. Perfeito. Antes e depois do tratamento. O que você falou antes, né? A gente não pode garantir nada. Nada. Nossa entrega, vocês tentam de todas as maneiras. E, como é que você falou? Você falou que a mão do homem vai até certo ponto. O resto é a natureza, é Deus, e seja lá o que queiram acreditar. E você, Cindy? Olha, o fato de eu ter sido paciente também, eu fiz 2 processos de congelamento de óvulos e assim, eu sei como é o processo, eu estudo, a gente faz isso, mas viver o outro lado para mim realmente foi engrandecedor porque como ser humano gera expectativa, né? Como é difícil. Te gerou expectativa também? Como é difícil a gente lidar com as nossas próprias expectativas, porque assim, vi que ele tava começando nessa época fazer meus ultrassons, e aí, tipo, a gente já contava, que bom, vamos ter tantos óvulos do mundo. E assim, não é assim, né? Assim, a gente tem uma limitação que é biológica, que a gente fala que é um funil na reprodução, porque assim, quanto maior é o número que a gente começa, maior é o número do final. Mas se a base se começa mais estreito, vai terminar mais estreito. Então, assim, viver na pele as etapas, gerenciar a minha própria expectativa do número de óvulos que eu ia ter, tanto que eu acabei fazendo 2 vezes, porque eu não fiquei satisfeita com o número que eu tive na primeira vez, então eu preferi fazer um segundo né? ciclo. Digamos assim. Fiquei. Então, Ficou revoltada. Foi, pacientes. chorava. Mas eu queria mais, se queria. Mas aí não foi. Não é assim. A gente não tem controle de tudo, né? Não temos controle. Então, foi muito importante realmente abraçar, porque a gente tem que acolher o que o outro tá ouvindo. Muitas vezes era isso, assim, Cindy, é isso, tá tudo bem, a gente vai fazer de novo. E deve ter eu imagino que deve ter todos os tipos de casos que chegam até vocês de expectativas, é o que eu falei. Eu acho que assim, no primeiro mês que eu liberei, né, veio a minha filha. Eu penso que se eu liberasse e ela não viesse no primeiro mês, viesse no segundo ou no terceiro, e eu tivesse que passar um mês de expectativa, eu acho que eu já ficaria louca, porque eu sou toda ansiosa e ia imaginar que tinha 1 milhão de problemas, já queria pesquisar com alguém também. Enfim, a gente fica encucada, né? Quando assim, eu penso, quando se trata de sonhos e de algo que a gente não pode controlar, né? Que é a natureza mesmo do nosso ser. Fala, Camila, você agora. Alguma coisa marcante aí que você passou como profissional, talvez, também? Eu acho que esse dia a dia como profissional, essa questão da gente gerenciar
ter autorresponsabilidade para ver o que cabe a nós fazer para melhorar, para atingir nossos objetivos. Entender que existe sim uma parte que é nossa. Então, se eu estou querendo, é importante que eu esteja aberta a fazer as mudanças de estilo de vida, que eu consiga parar às vezes, de uso da bebida alcoólica, eu vou buscar me alimentar melhor, eu vou buscar fazer minha suplementação, eu vou buscar dormir melhor, tudo é uma parte que cabe a mim. Então, tem uma parte que cabe a mim, tem uma parte que vai caber à ciência, e entender que a gente não consegue controlar tudo. Que ainda eu assim sou tem a sua responsável por uma parte, mas a outra tem uma parte que não é minha, e eu saber entregar essa parte é importante, porque se eu quero controlar tudo, e a gente não tem controle exatamente 100% de nada, né? Acho que a frustração fica muito grande, né? Então, acho que aprender isso, e aí no dia a dia, a gente vai vendo isso nas pacientes, elas chegam falando assim, mas olha, eu quero que nasça tal dia, pra ser de qual signo, pra gente... Nossa, brincando até isso. Gente, e ao longo, eu falo, não, mas tudo bem, ao longo do processo ela vai aprender, vai entender de que a gente não tem controle de tudo, né? Perfeito, gostei. Gente, agora para finalizar, queria que... Pode ser Vicky, né, que eu comecei a conversar com ela, então vou deixar para ela essa bola. Pode pedir ajuda para as meninas. Deixa uma mensagem para essas mulheres que querem ser mães, essas tentantes que sofrem, ou algumas que não estão sofrendo ainda, mas que estão se preparando, às vezes, para procurar esse que é um dos caminhos, né, para realizar esse sonho grande e que tem essas dificuldades para engravidar. Pode deixar uma mensagem, uma dica ou uma reflexão mesmo. Não, eu acho que se esse é o seu grande sonho, você não deve explicação a ninguém, né? Porque as pessoas querem sempre se meter nas nossas vidas, Perfeito. né? E se é o que você acredita e ainda não aconteceu, busque profissionais que entendam sobre o processo, que trabalhem com o processo. Se você já passou por alguma tentativa e ainda não deu certo, não desista. O que é seu está guardado. Uso o exemplo da minha mãe. Se ela tivesse desistido depois de 11 anos, nós não estaríamos aqui. Então, acho que a mensagem é essa. Não desista, porque você vai conseguir. De alguma forma, a maternidade vai se fazer presente. Obrigada. Adorei. Alguém tem algo a acrescentar? Acho que é isso, né? Tem, Cindy? Não, eu acho que o maternar, né? Ele pode ser desenvolvido ao longo do caminho. Às vezes a gente precisa dar o primeiro passo, muitas vezes sem saber o que vai acontecer, né? Mas o principal é a gente começar. Então, as coisas, assim, a gente dá o primeiro passo e Deus dá o chão, né? Então, isso em tudo que a gente faz na vida. Então, deem o primeiro passo. Conversem. Muitas vezes é uma conversa, muitas vezes é um exame, muitas vezes é um procedimento. Nem sempre a gente vai terminar numa FIV. E eu acho que é muito importante a gente falar que o principal fator de sucesso de qualquer mulher que quer engravidar é a idade da mulher. Então, essa idade, qual é a idade, número mágico? A partir dos 35, a fertilidade ela vai caindo progressivamente e fica cada vez mais difícil. Então, assim, tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, tenham coragem de procurar realmente um especialista, porque isso vai mudar o caminho de vocês. Legal, adorei. Obrigada, meninas, por terem aceitado esse convite. Estou muito feliz. Você. Essa conversa foi engrandecedora, esclarecedora, maravilhosa. Estou muito feliz. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Lara. Vocês são gélias demais. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada. E a você que nos acompanha, fica aqui também o nosso muito obrigada. O De Mãe para Mãe é uma produção da Escola São Domingos e da Sundays. Até a próxima. E aí, gente, vocês gostaram? Foi ótimo. Vamos fazer um próximo, mais um? A gente vai começar sobre o quê no outro? Nossa, até porque assim, a gente não falou muito de casal, mas tem tantas famílias hoje. Fui muito bem recebida pela Lara Zoen, por toda a produção. Me senti em casa, literalmente. Dividir, compartilhar histórias, eu acho que sempre enriquece, traz informação e é gostoso ouvir, né? Foi o primeiro podcast que eu participei e eu adorei como flui, né? Uma conversa gostosa. Estou muito feliz de ter participado. A Lara deixa a gente muito confortável, vocês também da equipe, então não teve nenhuma armação, nenhum contratempo. A naturalidade do nosso bate-papo que eu vou levar para o meu dia a dia.
poder compartilhar a informação que deveria estar na escola. Então, eu acho que essas informações precisam estar cada vez mais presentes para a gente ter mais poder de decisão. A gente trabalha na mesma área, mas é muito legal ver como cada um traz um pouco da sua experiência própria para o dia a dia e como a gente pode refletir isso para os pacientes.